pessoas, tudo bom? Eu sei que eu andei meio sumida essa semana, que eu não postei vídeo no começo da semana. Eu geralmente tento postar um vídeo no começo da semana e um no fim da semana, pelo menos 2 vídeos, né? Só que essa semana eu não pude fazer isso, eu não consegui. Quem me segue no Instagram sabe que eu torci meu pé. Gente, eu tô muito gordinha. Eu já tô muito redonda, eu já tô quase no meu 8º mês de gravidez. Eu já tô quase no meu 8º mês de... Nossa, esse grito é meio parecendo um bichinho atropelado, mas enfim. Eu já tô quase no meu 8º mês de gravidez, eu tô ficando bem redonda, meu equilíbrio não é mais o mesmo. Nessa semana, só essa semana eu já caí 2 vezes. Eu não me machuquei, não foi nada sério, assim, foi uma coisa mais tranquila. Eu caí em cima da cortina, quebrei a cortina, foi um trabalhão pra arrumar, mas pelo menos eu não me machuquei, nem nada do tipo. Mas eu torci o meu pé, foi superficial, mas eu tô sentindo muita dor, principalmente porque eu não posso parar de trabalhar. Então eu continuei colocando muito peso no pé e aí isso foi só piorando e forçando o pé. Então assim, eu não consegui parar de forçar o pé pra dar tempo dele melhorar. Então ele não melhorou. E aí eu fico sentindo muita dor, eu chego em casa depois do trabalho bem cansada e com muita dor, então eu não consegui gravar pra postar no começo da semana, porque eu chego em casa com dor, aí eu só faço a compressa de gelo e tenho que ficar deitadinha e tudo, mas quietinha tentando fazer melhorar. Eu não acho que vai melhorar totalmente agora, até o final da gravidez, porque eu só vou ganhar peso, eu não vou tirar licença do trabalho tão cedo, eu pretendo tirar o mais pra frente que eu conseguir, então eu vou ter que ficar balanceando, né, as coisas pra ver como é que vai ser. Mas, enfim, hoje eu tô aqui, eu vim gravar um vídeo novo, vim gravar um vídeo pra vocês, pra gente não ficar sem nenhum vídeo essa semana, tá bom? Hoje, gente, eu vou falar sobre as contrações de Braxton Hicks. Essas contrações são as contrações de treinamento. Muita gente chama de contração de treino, contração de treinamento e tudo. Que são contrações que a gente tem, não são as contrações do parto. Não são as contrações do trabalho de parto. Essas contrações, elas começam... Tem gente que começa lá no começo da gravidez, lá pelas 16 semanas e tudo, já começa essas contrações. Tem gente que começa a ter mais pro final. Eu comecei a ter essas contrações muito frequentes e muito fortes agora. Da semana passada pra cá eu comecei a ter. Como são essas contrações, gente? Elas são contrações mesmo, só que sem dor. O seu útero contrai, você sente a sua barriga ficando bem dura e repuxando tudo e fica num formato super estranho, sabe? Dá pra você ver o formato. Você vê e fica naquele formato super estranho, assim, tipo, toda torta a barriga e tal. A sua barriga repuxa bastante, eu sinto bastante pressão nas costas com essas contrações, mas não tem dor, não é acompanhada de dor de contração de parto mesmo. Dizem, não sabem o motivo pra isso, dizem, tem uma série de... Não sabem o motivo certo pra existir essas contrações, tem uma série de teorias que eu pesquisei, procurei saber, conversei com a médica. Essas contrações dizem que é um preparo mesmo do próprio corpo para o parto. Dizem, gente, que tem teorias que diz que essas contrações elas ajudam para o afinamento do colo do útero, né, para ficar mais perto do parto. Eu não sei, não tem um porquê assim definido, tem várias teorias diferentes, pelo que eu pesquisei, pelo que eu pude saber, mas não tem nada definido sobre essas contrações. Elas são chatinhas, as minhas estão bem fortes, elas não têm dor, então eu quero deixar isso claro. Porque não são contrações com dor. Se forem contrações com dor e você ainda não tiver de mais de 36 semanas, vai ao hospital, é preocupante. Essas são contrações sem dor. O máximo que elas dão é uma pressão nas costas e uma repuxada, mas ela repuxa tanto que às vezes você tá em pé e você não consegue ficar em pé direito, assim, reto, porque ela tá repuxando bem a sua barriga. Então você tem que dar uma baixada, assim, uma encurvada, e eu tenho. Elas estão sendo bem fortes, bem frequentes. Geralmente se eu fico muito tempo sentada, eu tento levantar e dar uma andadinha, ou se eu tô muito tempo sentada e na hora que eu levanto, eu sinto a contração, ela vem assim. E elas são chatinhas porque são bem fortes. As minhas estão sendo bem fortes. Mas no começo da gravidez eu imagino que sejam mais fracas, né? Mas agora, como eu tô já entrando mais pra uma reta final,
por isso devem estar fortes dessa maneira, né? Não sei se é por isso mesmo. Acredito eu que seja isso, gente. Elas são fortes, na hora me dá uma super vontade de ir ao banheiro, porque às vezes eu não tô nem de bexiga cheia antes, mas na hora que vem a contração eu acho que ela pressiona tanto a minha bexiga, sabe? Que aí eu preciso correr pro banheiro, porque senão já contei pra vocês os acidentes que saem um pouquinho de xixi na calcinha. Mas eu tenho contração e aí eu tenho que esperar um pouquinho, ela passa em questão de segundos. Então assim, eu espero, sento e respiro e espero passar, porque em questão de segundos ela passa e volta tudo ao normal. É importante saber diferenciar essas contrações de treinamento com contrações de sinal de parto mesmo. O primeiro indício é o que eu falei pra vocês, é uma contração sem dor. Não tem dor, assim, não deve ter dor, né? Pode até ser que seja forte, dê um incômodo nas costas, como da em mim, ou um incômodo aqui do lado, mas dor mesmo não é pra ter. Outra diferença dessas contrações, pelo que eu andei pesquisando e pelo que eu tô sentindo, né, com as contrações de parto mesmo, é que elas não são ritmadas. Por exemplo, as contrações de parto, elas têm um ritmo certo, de 30 em 30 minutos certinho eu vou ter. Essas contrações não, geralmente você não vai ter mais de uma em uma hora, entendeu? Você tem uma, aí depois passa bastante tempo, você treina outra, aí passa menos tempo, você tem outra, elas não são ritmadas. Outra coisa muito importante é que elas não podem ser acompanhadas de líquido nenhum. Não podem ser acompanhadas de líquido, porque pode ser líquido da bolsa, e também não podem ser acompanhadas de sangramento. Mas sangramento, gente, nada que tenha sangramento é bom sinal na gravidez. Então, teve sangramento, corre pro hospital. Com essas contrações, principalmente, elas não podem ser acompanhadas de nenhum tipo de líquido, nenhum tipo de sangramento. Há algumas outras diferenças que eu andei pesquisando e tal, mas no mais, assim, são essas diferenças que tem e é importante ficar ligado com isso. As minhas, por exemplo, como eu já falei, estão sendo bem fortes, então se eu não prestar atenção, eu poderia me confundir, achar que eram contrações de parto e tal. Isso eu tô falando porque eu comecei a sentir, eu conversei com a minha médica, eu pesquisei muito, é por isso que eu tô falando pra vocês sobre isso, sobre essas diferenças. Elas são incômodas sim, porque elas repuxam a barriga, dá uma dorzinha, mas não é uma dor assim de verdade, é uma dorzinha só de incômodo mesmo, incomoda nas costas, incomoda porque pressiona a sua bexiga e tal, e você sente que o bebê tá apertadinho, dá uma agonia também, mas não são dores fortes mesmo, isso é muito importante saber. Eu tô tendo bastante essas contrações agora, mas eu já tô entrando no 8º mês de gravidez, por isso eu acho que elas estão mais frequentes, eu acho que elas estão mais fortes, mas eu acho que realmente eu acredito que seja o meu corpo se preparando pro parto, eu acredito que seja o meu corpo treinando mesmo, ou mesmo os movimentos do bebê, talvez também eles sei lá, desencadeiem essas contrações, porque o bebê já tá bem grande e ele se movimenta assim, sei lá, os movimentos meio bruscos, talvez, né? Não sei, gente, eu acho. Sobre essas contrações é isso, mas eu queria contar uma novidade pra vocês. Eu fiz ultrassom nessa semana e o bebê já tá, ele tá super bem, graças a Deus, tá saudável. Pela ultrassom que eu fiz, ele tá saudável. Ele já tá bem grande, gente, ele já tem 40 centímetros. Quando eu fiz a ultrassom, ele já tinha quase 2 quilos, eu acredito que agora ele já deve ter 2 quilos, então assim, tá cada vez mais difícil, o espaço tá cada vez mais apertado, tá cada vez pesando mais, por isso eu tô caindo, torcendo pé, não consigo me equilibrar direito mais, tô sentindo muita falta de ar, não sei se vocês estão conseguindo ver que eu tô aqui gravando, tô toda hora, eu tô sentindo muita falta de ar e essas contrações. Mas assim, as contrações foi o principal do vídeo, porque eu achei interessante falar sobre elas. Quando a gente não tá grávida, a gente geralmente não ouve falar sobre essas contrações de treinamento. A gente só ouve falar sobre as contrações mesmo, né? E as contrações de treinamento, então quando você tem, você assusta, você acha meio estranho, assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Nossa, minha barriga tá tão dura, sua barriga ficou uma pedra durante a contração. Logo ela passa, mas é um pouco assustador, então por isso que eu resolvi falar e dividir, porque talvez você esteja gravidinha do começo da gestação, ainda não tá tendo, e aí quando você tiver você pode se assustar,
Não se assuste, se for com essas características que eu falei, é normal. Se não for acompanhada de líquido, se não tiver dor, se for uma coisa assim, mais tranquila, é normal. Muitas mulheres têm, eu estou tendo, e eu conversei com várias pessoas e quase todas as grávidas têm. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque não é muito comum falar sobre isso, né? As grávidas ou as mães não comentam muito sobre isso, talvez esqueçam, né? Porque não é uma coisa tão marcante assim. Por isso que eu resolvi falar, pra não se assustarem quando vocês engravidarem, ou se você já estiver grávida e não teve e depois começar a ter, não levar um susto e ficar em pânico, tá bom? Mas é o que eu sempre digo, se você desconfiou, se não tá normal, se o seu sexto sentido tá falando que tem alguma coisa errada, corre pro hospital, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço mil desculpas por não ter conseguido postar o vídeo no começo da semana, realmente foi esse problema do pé. Mas agora eu acho que vai voltar ao normal, deu uma melhorada, mas não melhorou totalmente o pé, mas eu tenho que seguir com a minha vida e continuar fazendo as compressas de gelo. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque é muito importante, às vezes eu não consigo postar ou acontece alguma coisa e eu não tenho como anunciar aqui no canal, eu tô anunciando lá no Instagram, tá bom? Então, se você ainda não me segue, você tem Instagram, me segue lá, que vai ser melhor, tá bom? Você vai saber todas as notícias de primeira mão. Então, um beijinho. Tchau, tchau, gente.